Fala aí galera, agora vamos dar início aqui ao terceiro módulo aí do nosso treinamento Q3B e aqui eu vou abordar para vocês o tema de figuras gráficas. E as figuras gráficas são padrões gráficos, já são catalogados e que elas podem significar uma continuidade da tendência ou indicar uma reversão. Essas figuras gráficas, elas mostram o descanso ali do ativo, mostra para que lado esse ativo vai romper, quem está mais forte no movimento, ou se são os compradores ou se são os vendedores. Muitas pessoas elas acham que as figuras gráficas são básicas, são um conteúdo básico, mas não são, tá? Elas trazem, ela dá uma quantidade muito grande de informações que a gente pode utilizar essas informações para operar e também em conjunto com indicadores, as figuras gráficas ficam melhores ainda. Então, como eu falei para vocês, as figuras gráficas elas já são padrões catalogados. São padrões gráficos de movimento que já são catalogados e que pode dar ou continuidade para uma tendência ou indicar uma reversão dessa tendência, tá bom? E aí, esse módulo aqui, eu vou falar das figuras gráficas, vou falar os pontos de entrada, onde fica o seu stop e o seu alvo aí nas figuras gráficas, as principais figuras gráficas que eu vou passar aqui para vocês, que são as figuras gráficas que vocês podem operar aí e ter resultado, tá bom? Então, a primeira figura gráfica que a gente vai começar aqui, já vamos começar falando do retângulo, tá? E o que ele é o retângulo? O retângulo, ele é uma luta entre os compradores e vendedores, tá? Então, é uma luta entre os compradores e vendedores, ele é uma luta. E essa luta respeita duas linhas, tá? Essas linhas são conhecidas como suporte e resistência. Pera aí, deixa eu abrir aqui o coisinha para vocês. Pronto, aqui para eu desenhar para vocês, olha. Então, aqui a gente tem o nossa impulsão e a gente vem e forma aqui um preço na briga entre os compradores e os compradores vindo aqui e comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui, e os vendedores vendendo, 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 e aí fica nessa briga entre duas regiões de preço aí que são conhecidas como as barreiras psicológicas, que são conhecidas aí como suporte e resistência, tá? Aqui embaixo é o nosso suporte e aqui em cima é a nossa resistência, tá bom? Então, esse aí é a luta entre os compradores e os vendedores, tá bom? E aí, aqui nesse nível de resistência, ali no nível de resistência, os vendedores empurram os compradores, por isso que o preço cai. Como eu já falei para vocês lá no módulo 1, onde eu passei o conceito de resistência, suporte e resistência para vocês, e aqui no suporte, tá? Os compradores empurram os vendedores, assim, deixando o preço passado ali. E aí, os retângulos eles podem sinalizar ou continuidade de movimento ou reversão, tá? A grande maioria dos retângulos, para ser mais preciso, 2/3 dos retângulos são de continuidade. Então, o restante, o 1/3, é de reversão de movimento, tá bom? Então, após o rompimento aqui de um retângulo, a gente consegue saber qual é a força que está prevalecendo ali no movimento e para qual lado o ativo também vai. Se ele vai dar continuidade na tendência que já estava acontecendo anteriormente, que é aqui uma tendência de alta, lateralizou aqui, deu continuidade, ou também o preço pode vir aqui e reverter, né, continuar aqui caindo e reverter a tendência. Também acontece da mesma forma na tendência de baixa, tá? Aqui aparece nossa lateralização. Tanto o preço pode vir e continuar a nossa tendência para baixo, quanto ele pode reverter a nossa tendência após aí essa lateralização aqui, tá? Então, suporte e resistência é uma figura simples, é a figura mais simples que a gente tem, mas é uma figura muito eficiente, tá bom? Então, olha aqui. Essa figura ela é formada aqui por um preço, ó, ele desenha aqui uma tendênciazinha de baixa. Após aí, a formação de um fundo, a gente já pode traçar um suporte e com esse suporte ali, a gente já sabe que ali tem uma barreira psicológica, né? E após a formação de topos ali no mesmo nível, a gente já pode vir e traçar aqui uma linha, essa barreira psicológica se chama resistência, e assim a nossa formação e da lateralização, e como vocês conseguem ver aqui, a gente já consegue traçar aqui um retângulozinho no nosso preço, falando isso aqui uma lateralização, ou para continuidade de movimento, ou para reversão de movimento, como aconteceu aqui, tá? Então esse aqui é o retângulo, e aqui a gente teve o rompimento do nosso retângulo,
e olha lá o objetivo aí do nosso retângulo voltar ali para nossa tendência, tá bom? Mas fica tranquilo que eu já vou explicar para vocês como que funciona aí o seu ponto de entrada, a saída e o seu loss, tá? No retângulo. Então esse aqui é a apresentação do retângulo para vocês. E agora vamos começar aqui, ó. Olha aqui como vocês acham um retângulo no gráfico. Vocês conseguem ver um retângulo após unir topos no mesmo fundo. Vocês estão vendo aqui a presença de uma forte resistência após aí tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E aqui um forte suporte que tocou várias vezes aqui nesse suporte, tá? E aí formou essa nossa região de barreira psicológica aí, tá bom? E olha, deixa eu já falando aqui para vocês, ó, esse aqui no gráfico, esse desenho aqui que eu fiz para vocês, esse aqui é a nossa, como a gente vê aí um retângulo no gráfico, tá? Mas olha, deixa eu passar uma informação super importante aqui para vocês. Vamos supor aqui que eu vou ter dois tipos de movimento, tá? Então deixa eu partir aqui a tela no meio. E aí eu vou ter dois tipos de movimento aqui. O primeiro, quando acontece aqui uma lateralização, tá? Vamos supor que uma lateralização com um range muito grande. O que significa o range muito grande? O range é a distância entre esse suporte e essa resistência. Porque aqui a gente tem um suporte, aqui a gente tem uma resistência. Então range é essa distância aqui, tá, gente? Esse aqui que é o chamado range que eu chamo, tá bom? Então aqui a gente tem um movimento aí com range. E aqui vamos desenhar o nosso outro movimento com range um pouco menor, tá bom? Com range pequenininho aqui. E qual que é a diferença entre eles? Existem esses dois tipos de lateralização aqui. Já vou avisando para vocês. A melhor lateralização é a lateralização com range pequeno, com menor range. Quanto menor o range da lateralização, quanto menor a distância entre a resistência e o suporte, melhor a lateralização. Por que que isso acontece? Acontece pelo seguinte fato, olha aqui. Quando a gente tem uma lateralização com range muito grande, até esse nosso preço chegar para romper essa lateralização, ele já teve uma variação muito grande aqui dentro dessa nossa lateralização. Então, quando ele rompe aqui quando o ativo rompe, ele já rompe cansado, tá? E aí ele está necessitando de outro descanso. Então, por isso que eu falo, quanto maior o range, mais o preço chega cansado no rompimento, assim precisando de um novo descanso, tá? Para ir dar continuidade do movimento. A mesma forma acontece quando for ter reversão. Quando for ter reversão aqui do movimento, deixa eu apagar aqui para vocês. Quando for ter reversão aqui do nosso movimento, mesma coisa, tem um range muito grande, vai precisar de um descanso aqui para vir voltar aí para nossa tendência, tá bom? E também como é que funciona? Deixa eu apagar aqui novamente para vocês. Quando a gente tem um range muito grande, o nosso stop loss fica muito longe, tá? O nosso stop loss fica muito longe e às vezes a gente não consegue seguir o gerenciamento utilizando uma lateralização com um range tão grande, tá? A parte do gerenciamento de risco vocês estão aprendendo lá dentro do Close Friends, tá bom? E aí, onde que é o seu ponto de entrada aqui na lateralização? É após o rompimento aqui dessa resistência para dar continuidade do movimento ou para dar reversão, você pode pensar aqui em entrar abaixo desse suporte, tá bom? E aí, vamos supor que aqui foi a sua entrada, tá? Aqui foi a sua entrada, deixa eu marcar aqui de verde. E aí o preço veio, entrou na sua operação. Beleza, só que ele entrou cansado, ele vai precisar de um descanso. Mas onde que fica o seu stop loss? O stop loss correto aqui para nossa lateralização, o stop correto é aqui abaixo desse suporte, tá? Então é lá abaixo dessa lateralização. Então esse aí que é o stop. Vocês podem ver, por conta que o range é tão grande, que o nosso stop aí ó, ficou muito grande, ficou muito distante do nosso ponto de entrada, tá? E aqui, no range pequenininho, como eu já falei para vocês, quanto menor o range, melhor é a lateralização. E aí, aqui o nosso ponto de entrada, olha o nosso ponto de entrada aqui, no mesmo local, quebra ali da resistência para dar continuidade. E aí, para o nosso stop loss aqui, tá? O nosso stop loss fica abaixo da nossa lateralização. Então, vocês conseguem perceber aqui que olha a distância do stop como foi diferente, tá? A distância do stop como foi diferente. E aqui, o preço, quando ele rompe uma lateralização com range pequeno, o preço rompe, ele já descansou aqui. Então, ele não rompe cansado, ele rompe com muita força ainda. Então, ele vai buscar lá o alvo de uma forma bem mais tranquila, tá? Então, procure sempre lateralizações
com ranges menores. E aí o seu stop gain? O seu stop gain de cada operação, de cada lateralização aqui, tem gente que fala que o stop gain é você projetar aqui o tamanho da lateralização para cima, mas não, tá, gente? Mas não, tem uma forma muito mais eficiente, que é você pegando esse movimento daqui de trás, projetando ele para cima. Vocês vão aprender a projetar lá no módulo dos padrões avançados, lá que eu vou ensinar Fibonacci, projeção de Fibonacci para vocês, tá bom? Beleza, gente? Então vamos aqui para os nossos exemplos. E já relembrando para vocês, quanto maior o range, mais o preço rompe cansado. Quanto menor o range, mais o preço rompe com força, tá bom? Então prefira retângulos ali com range menor. Então é assim que a gente identifica um retângulo aqui, tá bom? Traçando resistência e traçando suporte no preço. Por quê? Porque para a gente achar figuras gráficas no gráfico, tá? A gente precisa unir topos e fundos. Vocês vão ver mais para frente que, olha, sem ter isso aqui, tá? Sem ter essas linhas que já tá aqui no print, você consegue ver se a gente unir aqui, ó, fundo, 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 a gente traça um suporte. Se a gente unir topo, 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 a gente traça aí um nível de resistência. E aí, vamos supor que agora, isso aqui é uma figura que vocês ainda vão aprender mais pra frente, tá? Olha, que a gente viu aí nosso gráfico fazendo isso aqui. Ou a gente viu aí nosso gráfico fazendo isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, desenhar aqui. Aí vocês viram, vamos supor que você viu o gráfico dessa forma aqui. E aí, que figura você está vendo aqui? Como que você vai ver a figura? Como é a forma certa de você encontrar uma figura aqui? Unindo topos e fundos do ativo. Então, a gente ligando os topos aqui e os fundos aqui, a gente consegue ver aí uma LTA e uma LTB, formando aí um triângulo, que é mais pra frente vocês vão aprender. E aqui, traçando uma linha entre os topos e os fundos, ligando eles, ó, traçando nos fundos, a gente consegue ver a figura de um diamante, que mais pra frente vocês também vão aprender. Então, essa é a forma de vocês acharem figuras gráficas. Não fica procurando pelo em ovo. Eu achei essa expressão muito engraçada. Eu vi um cara na internet falando isso. Eu achei muito engraçada. Que é verdade isso, tá, gente? Não fica procurando figuras gráficas que não estão aparecendo. Una os topos e os fundos que elas vão aparecer para você, tá bom? Então, olha. Aqui no retângulo, você consegue ver aqui que o nosso ativo aqui formou aqui vários retângulos aqui no preço, tá? E após o retângulo, a gente teve aí, aqui nesse movimento, que a gente estava no movimento de baixa, após o rompimento dele para cima, vocês podem ver aí que a gente teve um pequeno movimentozinho aqui de alta, tá? Então isso aqui foi de reversão de movimento. Mais uma vez aconteceu aqui. Mais uma vez aconteceu aqui quando aconteceu aqui uma impulsão de baixa, tá? Aconteceu aqui uma movimentação de baixa. E após o rompimento aqui dessa lateralização, nosso preço aí reverteu, tá? E aqui aconteceu da mesma forma aqui embaixo, tá? Aqui o nosso preço veio do movimento de baixa, que tem uma tendênciazinha de baixa, entrou, formou uma lateralização com uma briga aqui entre os compradores e os vendedores, entre a resistência e o suporte, e após o rompimento aqui dessa lateralização para cima, a gente consegue ver aí nosso ativo revertendo o movimento, tá? E vocês podem perceber como o range dessa lateralização aqui é grande. Vocês conseguem ver que o range é grande. E quando o ativo rompeu, vocês conseguem ver que depois dessa variação gigante aqui que o ativo teve, ele precisou vir fazer um descanso aqui antes de continuar o nosso movimento. E como que foi esse descanso aqui? Mais uma vez, o nosso ativo veio, descansou aqui lateralmente e rompeu para cima, dando continuidade aí no movimento com esse retângulozinho aí de continuidade, tá? Aqui aconteceu da mesma forma. Olha, aqui a gente vem uma tendênciazinha de baixa, aconteceu uma lateralização, rompeu para baixo, continuidade aqui, movimento de baixa, lateralização, rompeu para baixo, deu continuidade de movimento, lateralizou, rompeu para baixo, lateralizou de novo aqui. Vocês podem perceber aqui a formação de uma lei da alternância aqui, tá? Também a lei da alternância, que era no suporte, como eu já expliquei para vocês. E após o rompimento desse suporte, virou uma resistência. Vocês podem ver aí que formou um retângulo após o rompimento desse suporte aí, utilizando a resistência, que era um antigo suporte, de acordo com a lei da alternância, né? E aí, após o rompimento novamente dessa lateralização, o preço caiu.
E olha uma coisa muito interessante que eu tenho para falar para vocês aqui. Olha, vocês conseguem ver que o range desses quadrados, se você perceber, o range desse aqui é pequeno. É bem pequeno o range desse aqui comparado a esse, tá? Então, ó, a gente consegue ver aqui que o range desse nosso retângulozinho aqui, ele é pequeno comparado a esse outro aqui que já é um pouco maior. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver aqui pelo objeto que eu tracei, né? Então, vocês conseguem ver que, olha, quando o range foi menor, a nossa impulsão do preço foi maior aí de queda. Vocês estão vendo? Então aqui, ó, veio do movimentozinho, após romper um retângulo aqui com range pequeno, nosso preço veio e caiu aqui, tá? Caiu com força após aí um retângulo com range pequeno. Depois aconteceu um novo retângulo aqui, só que esse já é diferente. Ele tem um range maior. E aí, quando rompeu esse retângulo aqui para dar continuidade ao nosso movimento, ele precisou de um novo descanso. E esse descanso aqui foi lateral, aí que também rompeu para baixo para dar continuidade aí nesse movimento aí de baixa. Então vocês conseguem perceber aí a diferença entre o range dos retângulos, tá bom? Olha aqui mais um exemplo aí de retângulo. E olha o que aconteceu aqui para vocês. Aqui a gente tem um retângulo maior, olha, tem aqui um retângulo maior, formado aqui por essas resistências aqui desses dois topos e esse suporte aqui mais de baixo. E você consegue ver aí que o preço ele ficou lateral dentro desse retângulo aqui por bastante tempo. E quando o preço foi romper, quando o ativo foi romper, ele precisou de um novo descansozinho lateral aqui para conseguir romper. Por quê? Porque o range, a distância entre esse suporte e essa resistência é grande, então o preço ele precisou de um novo descanso para conseguir romper, para chegar lá nessa resistência já com um preço ainda forte para conseguir romper com toda a força, tá bom? E vocês podem perceber que você pegando esse movimento aqui de trás e projetando ele aqui para cima, você consegue ver aí que aqui replicou uma pernada muito maior do que foi essa primeira pernadinha aqui antes dessa lateralização, tá? E aqui onde seria o seu ponto de entrada? O seu ponto de entrada seria aqui no rompimento dessa lateralização, no rompimento dessa resistência, tá? No rompimento dessa resistência, com o seu stop loss aqui abaixo. Você também poderia colocar o seu stop loss um pouco mais curto aqui, tá? Porque aqui fez um novo descanso dentro dessa lateralização e seria uma boa região aí de suporte que o preço poderia segurar aí antes de cair, tá bom? Antes de voltar o movimento aí para pegar o seu stop, né? Então também seria um bom ponto de stop ali dentro da lateralização mesmo, abaixo daquele descanso, abaixo desse fundozinho aqui, tá bom? E olha aqui nas ações da OGX, tá? Da OGX, quando existia aí as ações. Como é que funciona aqui? O preço, vocês conseguem ver que aqui teve uma movimentação de alta. Aqui apareceu um oco, uma figura que mais pra frente eu vou demonstrar ela para vocês, vou ensinar ela para vocês. E após a formação desse oco, que é uma figura de reversão, o nosso preço, ele reverteu o mercado, tá? E aí já começou a vir aqui para uma movimentação de baixa. E aqui aconteceu formações de Darvas Box. Darvas Box nada mais é que é o retângulo que indica continuidade de movimento, tá bom? E é um retângulo que geralmente apresenta um range pequeno. E assim, após o rompimento dele, a gente tem fortes impulsões aí de preço após o rompimento desse retângulo. Então, Darvas Box é muito bom para vocês operarem, tá bom? Então, olha aqui, vocês conseguem ver, gerando continuidade aí do movimento, o preço lateralizando, rompendo, lateralizando, rompendo, lateralizando, até que deu um boom aí para baixo após a formação dessa sequência de lateralização aí, tá bom? Então, vocês conseguem ver que teve a formação aí de Darvas Box que indicou a continuidade aí do nosso preço, tá bom? Onde que você entraria aqui? Olha aqui, deixa eu puxar a lupinha bem aqui nesse rompimento, tá? No rompimento dessa lateralização. Quando vocês aprenderem oco, vocês vão ver que vocês poderiam ter entrado bem aqui e acompanhado esse movimento inteiro aqui de queda, tá? Mas aí você vai entrar após o rompimento desse suporte dessa lateralização, com seu stop aqui acima da lateralização, com o alvo de replicação desse mastro aqui que aconteceu antes da lateralização para baixo, tá? Então você podia pegar aqui esse mastro e replicar ele aqui para baixo aí para você ter o seu stop gain completo na operação. E olha aqui, vou mostrar para vocês o timing que acontece em muitos ativos que acontecem aí quando acontece lateralização, o timing que é o timing exato onde vocês vão operar
a reversão e a continuidade aí da tendência, tá bom? Olha aqui, aqui a gente está nas ações da Suzano, tá? E olha aqui, quando o nosso ativo vinha de uma movimentação aqui de alta, e aí nosso ativo aqui deu uma lateralizada. Após essa lateralização, a gente consegue ver que esse retângulo aqui participa de 1/3 dos retângulos, que é os retângulos de reversão, e aí reverteu. E como vocês podem ver, também o range aqui desse retângulo é bem grande, bem grande. Então, aqui vocês conseguem ver que quando o ativo caiu, ele precisou de um descanso para vir cair novamente, tá bom? E aí ele veio, caiu, descansou lateralmente, formando aqui um Darvas, e após esse descanso aqui lateral, após o rompimento, que é aqui onde você entraria, tá? Dando continuidade nessa primeira pernada, olha a lapada que deu aqui a Suzano para baixo. Olha aqui, aqui novamente deu um descansozinho em Darvas lateral, e também vocês podem ver que o range muito curtinho o range, então deu mais uma lapada aí para baixo. Até que chegou o momento que lá no fundo do ativo, lá perto de R$3, tá? Do ativo, o ativo saiu lá de 8, quase R$9, aqui para R$3. E vocês podem ver aqui que o preço lateralizou novamente. E aqui, mais uma vez, um retângulo aí de reversão. E como vocês podem ver, o range desse retângulo aqui também é muito grande. Então ele precisou de um novo descanso após o rompimento aqui desse retângulo, tá? Então descansou novamente lateralmente, descansou novamente lateral aqui, fazendo uma lateralização, até que rompeu essa lateralização, dando continuidade ao movimento, lateralizou novamente aqui, e aí continuou subindo aí, formando lateralizações no preço e dando continuidade no movimento aqui nas ações da Suzano. Vocês podem perceber que o timing de vocês entrarem aqui em reversão e continuidade no movimento, vocês vão encontrar quando vocês perceberem que o ativo, vocês também vão usar em conjunto o volume para vocês perceberem isso aqui melhor. Vocês vão perceber que o ativo, após uma movimentação, forma uma lateralização. Então vocês vão ficar ligados se essa lateralização vai romper para cima ou se vai romper para baixo, tá? Então aqui a gente vê no movimento de alta, era bem provável ele vir romper para cima, mas não, o retângulo veio e rompeu para baixo, e aqui você poderia entrar aqui vendido, tá? Um pouco perigoso, por quê? Por conta do range dessa lateralização aqui, que é um pouco perigoso, então não seria uma tão boa operação como seria você entrar aqui nesse rompimento, dando continuidade nessa pernada aqui para baixo, tá bom? Então, esse é o time aí. E aqui também, nesse retângulozinho aqui de baixo, o time, olha, vocês conseguem ver uma movimentação de baixa. E após a lateralização, vocês teriam que ficar de olho para ver se o ativo ia romper para baixo ou para cima, tá? E aqui foi o que aconteceu. Quando vocês estudarem também volume, que eu vou passar para vocês aqui no módulo de indicadores, vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem mais presente na visão de vocês quando vocês conseguirem ver quando vai romper ou não uma lateralização aí, tá? Então, após o rompimento aqui para cima, também com range muito grande, então precisou de uma nova lateralização. Então, um bom gatilho de entrada para você entrar seria aqui. Por que aqui? Porque já veio de uma lateralização, aqui vocês conseguem ver. E aí, após o rompimento dessa lateralização, como rompeu cansado, precisou de um novo descanso. E esse descanso aqui foi com uma distância entre essa resistência e suporte pequena. Então, o ativo ainda estava com fôlego. Então, você entraria aqui com o seu stop logo aqui abaixo dessa nossa lateralizaçãozinha aqui, tá? E aí, você entraria aqui com o intuito de replicar essa primeira pernada aqui de alta aqui para cima, tá bom? Então, esse aí seriam as operações. E você também ou acompanharia o movimento ou poderia estopar aqui depois do seu stop gain, né? Depois estopar ali com um gain e entrar aqui novamente no rompimento dessa lateralização após que o preço aqui deu uma lateralizada com o seu stop novamente aqui abaixo da lateralização, que é a forma correta aí de vocês operarem o retângulo aqui no gráfico, tá bom? Então, olha, eu desenhei aqui como que funciona esse timing para vocês, tá? Olha como é que funciona. Aqui a gente vem de uma tendência de baixa e a gente tem os dois tipos de retângulo, o de continuidade e o de reversão. Então aqui a gente consegue ver, ele é de continuidade, por quê? Porque ele já vinha do movimento de baixa. Após a formação aqui desse nosso retângulo, a gente pode traçar aqui um suporte, uma resistência, formar aí um retângulo. E aí
a gente daria um gatilho de entrada aqui no rompimento dessa lateralização com o intuito de replicar essa movimentação aqui que aconteceu anteriormente, essa movimentação aqui para baixo, tá? Como ocorreu aqui. E aí, onde ficaria o seu stop dessa operação, ficaria logo aqui acima dessa resistência aqui. E o seu gain na replicação desse nosso primeiro mastro aqui para baixo, tá? Então a gente replicaria aí para fazer o nosso gain. E aqui, nosso segundo retângulo aqui que eu desenhei para vocês, ele apresenta aí um retângulo de reversão. Mas vocês não têm essa parte aqui no gráfico quando vocês estão vendo, tá? Vocês não têm essa parte aqui no gráfico. Vocês só conseguem ver aí que o preço ele pode vir ou dar continuidade nesse movimento que já estava acontecendo. Qual o movimento que já estava acontecendo? Essa movimentação de baixa aqui, tá? Ou ele pode dar continuidade rompendo aqui para baixo, ou ele pode reverter. Então você ficaria ligado também de olho no volume, como você vai aprender mais para frente, para ver para onde que esse retângulo vai romper. E aqui ele rompeu para cima, tá? E após esse retângulo ter rompido para cima, aí confirmou a nossa reversão de tendência, onde você também poderia operar aqui, dando o gatilho no rompimento dessa resistência, tá bom? Com o seu stop logo aqui abaixo dessa lateralização e o seu gain aqui na reversão da tendência. Poderia colocar uma parcial aqui nessa resistência, tá? Porque aqui a gente tem uma resistência, aqui a gente tem a formação de um topo, então aqui a gente tem a resistência, a gente poderia jogar uma parcial aqui, que é a venda da metade dos nossos papéis, para realizar ali um lucro parcial, tá bom? Isso aqui eu vou explicar para vocês no Close Friends. E aqui poderia ser o nosso alvo total aí da nossa operação para reverter pelo menos até essa segunda resistência aqui que aconteceu, dessa movimentação de baixa, tá bom? Então é assim que funciona o time aí de entrada num retângulo. Vocês podem ver aqui que na ação da Suzano ainda, vocês conseguem ver que após essa movimentação de baixa aqui do preço que eu estava tendo, formou uma lateralização com range bem pequeno, aqui, tá? E aí, após o rompimento dessa lateralização, o timing perfeito para vocês comprarem um ativo, comprarem qualquer ativo também que faz esse movimento aqui, vocês vão ver também no intraday, mais prints aí para frente, que após o rompimento aqui, com seu stop curto, vocês conseguem perceber que é com stop bem curto, tá? Após o rompimento dela aí, dessa lateralização rompendo para cima, gerando uma reversão de tendência, tá? Então aqui a gente poderia vir operar aí na reversão dessa primeira movimentação. Aí vocês podem ver que o nosso ativo veio aqui parar logo na resistência, bem aqui na resistência, que já estava ocorrendo aqui dias mais para trás, tá? Meses mais para trás, né? Porque aqui a gente está num gráfico de uma periodicidade maior, tá? E olha aqui, mais exemplos aqui em Petro, tá? Agora aqui no ativo da Petrobras. E olha, aqui a gente tem a formação de um oco, que vai ser uma figura que vocês vão aprender mais para frente. E aí, reverteu aqui, após a quebra da reta pescoço, reverteu aqui a nossa tendência. Então já veio para uma tendência agora aqui de baixa, tá? Com topos e fundos descendentes. E aí, lateralizou o nosso preço. Após essa lateralização do preço, você poderia entrar aqui nesse rompimento aqui desse suporte, com seu stop logo aqui acima dessa lateralização, logo aqui acima dessa resistência da lateralização, para buscar aí a replicação dessa primeira pernada aqui, ó, dessa replicação dessa pernada aqui para baixo, tá bom? Tá? Então, esse aí seria o seu ponto de entrada, como aconteceu também aqui nessa lateralização, que após o rompimento dela para reverter, tá? Então isso aqui foi uma lateralização de reversão. E após o rompimento dessa lateralização, aqui, o que a gente aconteceu? Nosso preço aqui subiu 100%, engatou aqui ainda em um canalzinho de alta, tá? Então subiu 100%. Vocês podem ver aí que é uma figura consistente e muito boa, apesar de ser simples e em conjunto com o volume, vocês vão poder utilizar ela de uma forma simples, fácil, prática e útil para vocês conseguirem ganhar dinheiro, tá bom? Olha aqui, vamos lá para mais exemplos aqui. Agora chegou a parte da aula, dessa primeira aula, que é a parte dos exemplos, onde eu vou passar aqui os exemplos para vocês consigam enxergar e já ir praticando a visão de vocês. Porque tempo de tela é essencial para que vocês consigam cada vez mais conseguir analisar as figuras gráficas, tá? Então, vamos lá.
aqui a gente teve uma lateralização. Vocês podem ver que a gente teve uma lateralização bem grandona aqui, com range gigantesco, tá? Uma lateralização com a resistência e com um suporte, uma lateralização com range muito grande. E aí, após um rompimento dessa lateralização, um rompimento bem cansado, não tão cansado, por quê? Porque aqui teve um descansinho antes de romper, tá? E aí, rompeu, formou uma outra lateralização aqui no preço, e após o rompimento dessa lateralização para cima, gerando aí uma lateralização de reversão, o nosso ativo aí explodiu para cima, tá? Então vocês podem ver aí que o ativo explodiu, quase valorizou 100% em 3 meses. Então você poderia colocar lá 100 mil reais, no final de 3 meses estaria com 300, ou 200 mil reais, 300 lá. Então vamos lá, mais exemplos. Aqui, movimentação de baixa, tá bom? Então a gente estava aqui em movimentação de baixa, que após a formação aqui da nossa retângulo com uma reversão, retângulo de reversão, por quê? Porque rompeu para cima, tá? Rompeu para cima. Antes, a gente não sabe disso aqui do gráfico, tá? Vou ter que frisar bastante isso aqui com vocês. A gente não sabe isso aqui do gráfico. Então, porque isso é um problema muito grande. Muitas pessoas só olham o passado, só que não conseguem enxergar agora quando estiver formando. Então, você não sabe disso aqui que está acontecendo, tá? Você não sabe disso aqui que está acontecendo. Então, o que você monitora? Ou você monitora para ver se o ativo vai lateralizar para dar continuidade ao movimento, ou se ele vai lateralizar para reverter esse movimento aqui após o rompimento, para reverter esse movimento aqui para uma nova tendência de alta, tá? Como aconteceu aqui, que após o rompimento dessa resistência, veio formar aí a nossa próxima movimentação de alta, aí, devolvendo todo esse movimento de baixa que já tinha acontecido. Beleza, aqui também, vocês conseguem perceber que formou uma lateralização com suporte e uma resistência com range bem pequeno. E aí, aqui a gente vinha da movimentação de baixa, agora, após o rompimento desse retângulo, a gente formou um movimento de alta bem forte. Vocês conseguem ver que após o rompimento de lateralizações com range pequeno, o movimento é forte, é rápido e forte, tá? Então aqui foi um movimento muito forte e rápido, e lateralizou de novo aqui o preço aqui em cima. E após a lateralização de novo, só que aqui também foi uma lateralização para reversão do movimento. Então rompeu aqui e o nosso movimento aí já veio para uma tendênciazinha de baixa aqui engatando numa LTB aqui com topos e fundos descendentes. Vamos lá, lateralização aqui novamente, uma lateralização para reversão, tá? Eu estou mostrando bastante lateralização de reversão para vocês, mas lembra, a maioria delas são de continuidade, tá bom? Estou mostrando bastante aqui de reversão para vocês verem que também acontece reversão. Então aqui a gente vinha de uma movimentação de baixa, após a aparição aí dessa lateralização, rompimento da resistência, a gente veio para um movimento de alta. Novamente aqui o preço lateralizou dentro desse suporte dessa resistência. Também mais uma lateralização aqui de reversão, que aí o preço já deu uma boa movimentação aqui após o rompimento desse suporte aí, tá? E aqui, vamos lá, aqui nas ações da Gol, quando o nosso ativo vinha aqui numa movimentação de baixa, vocês conseguem perceber, tá? Movimentação de baixa, tem como vocês perceberem por aqui, tá um pouco cortado, mas dá pra ver aí. E aqui após a formação de um retângulo, briga de preço entre os compradores e vendedores, dentro de uma região de suporte e resistência, aqui a gente consegue ver que teve um range pequeno essa lateralização, tá? Então, nosso preço veio após o rompimento dessa lateralização, teve uma movimentação muito forte aí para baixo. Como vocês podem perceber aqui, o nosso preço aí despencou, formando Darvas Box aqui com o range pequeno, né? Lateralizações de range pequeno, para dar continuidade no movimento. Como vocês podem ver aqui, que já aqui embaixo já está rompendo novamente, aqui é a lateralização para dar continuidade e desvalorizar ainda mais a ação. E como que funciona a sua entrada aqui? Refrisa novamente, tá? Que a gente vinha numa tendência de baixa, então aqui a gente operaria na continuidade da tendência. Então sua entrada seria aqui abaixo desse suporte, no rompimento desse suporte, com o seu stop loss, aqui acima dessa nossa lateralização, acima dessa resistência. Ou você também poderia colocar aqui acima desses topos. Por quê? Porque aqui vocês também conseguem ver que a gente teve um forte nível de resistência aqui, tá?
Forte nível de resistência onde aí tocou uma, onde aqui tocou uma e tocou duas vezes. E aí vocês também poderiam colocar seu stop loss aqui, tá bom? Então seriam dois lugares onde vocês poderiam colocar o stop. E o seu gain projetar essa pernada aqui que veio daqui de trás, projetar essa pernada para baixo. E aí vocês podem perceber que cada vez mais o nosso preço veio formando lateralizações menores para dar continuidade. Então, olha, a gente entrou aqui, vamos supor que o nosso objetivo seria aqui, tá? O nosso objetivo seria aqui. E aí, olha, lateralizou, deu um movimento, lateralizou. Quando lateralizou, a gente poderia fazer uma parcial aqui, tá? Nessa lateralização, bem aqui no meio mesmo da lateralização. Puxar o nosso stop loss bem aqui, tá? Bem aqui para cima da lateralização, porque, ó, o nosso ponto de entrada ficou aqui. Se a gente puxa o nosso stop para cá, se o preço voltar, a gente ainda sai no lucro, tá? Então a gente já ainda sai no lucro, porque a gente já puxou o nosso stop aí para uma parte de lucro já para debaixo do nosso ponto de entrada aqui nessa operação. E aí, a gente só esperaria romper aqui para dar continuidade no nosso movimento. E aqui também, ou a gente poderia sair com o ganho total, ou também fazer a mesma coisa que a gente fez nessa lateralização aqui de cima. Fazer o quê? Esperar formar aqui a lateralização. E após a formação da lateralização, após a formação aqui dessa lateralização, a gente puxaria o nosso stop aí novamente aqui para baixo, esperando que o ativo rompesse aqui para baixo e caísse novamente, dando continuidade no nosso movimento de baixa aí, para a gente pegar mais gain, né? Olha aqui, vocês podem perceber que em Tupi, tá? Foi em 2020, você consegue perceber aqui também pela escalazinha aqui debaixo dos meses, né? E olha aqui, após uma movimentação de alta, a gente teve uma lateralização do preço e aqui vocês conseguem ver que o ativo não teve força de ir lá romper a nossa resistência, então não deu continuidade. E aí vocês já conseguem monitorar que, olha, o ativo rompendo para baixo, então é um sinal de reversão. E aí você poderia entrar vendido aqui, com seu stop acima da lateralização, seu stop loss aqui acima, com o objetivo de reverter aqui essa nossa pernada aqui, tá bom? Então essa aí seria uma operação. E olha aqui no intraday, no dólar, no mini dólar, tá? Onde apareceu aí a formação de um Darvas Box após uma movimentação de alta, estava numa movimentação de alta, apareceu aqui uma lateralização, lateralizou o preço com o intuito de dar continuidade no movimento. Então aqui após o rompimento dessa lateralização, deu continuidade aí no nosso movimento aqui. Replicando essa nossa primeira pernada aqui para cima, tá? Então replicou aí a nossa pernada. E vocês podem perceber que, como foi range pequeno, teve aqui uma forte impulsão, tá? E isso aqui, olha, vocês conseguem ver pela escala, que aqui mais ou menos era 5,642 e aqui onde o preço está é 5,649. Então subiu aí 7 pontos praticamente. 7 pontos, gente, no dólar é bastante dinheiro dependendo da quantidade de contratos que você está operando. Então, olha, vocês podem ver que é uma operação assertiva utilizar Darvas Box aí, os retângulos com range pequeno para dar continuidade de movimento no intraday, tá? No intraday e também em gráficos para swing trade. Olha aqui. Vamos lá para mais exemplos. A gente viu uma movimentação aqui no índice, tá? No mini índice. E aqui teve uma movimentação de baixa. E após a lateralização, olha como essa lateralização aqui foi perfeita. Lateralização que a gente chama ela de Darvas Box, porque com o intuito de dar continuidade no nosso movimento. Vocês podem perceber que aqui eu também tirei print aparecendo aqui o volume. E olha, pernada, volume alto, descanso, volume baixo, pernada de novo, volume alto. Então esse aqui é o padrão que vocês vão perceber aí quando for vocês vão perceber no volume quando vocês forem operar aí no rompimento de uma lateralização. Mas fica tranquilo que mais pra frente vocês vão aprender o volume aí, tá? Então veio e tá já replicando aqui esse movimento que aconteceu aqui para baixo, tá bom? Então vamos lá para mais exemplos. BTLW3, vou dar aí 3 segundinhos para vocês pausarem o vídeo. Pausa aí. E tentarem. Pronto, beleza? Bora lá. Aqui onde tem a lateralização, primeira lateralização, dando o que? Continuidade no movimento.
após o rompimento dela aqui, continuidade. Mas como vocês podem ver, range grande, range de muitos reais aqui vocês conseguem, olha, 61 até ali quase 80 reais o range, tá? Então range muito grande, então já rompeu com dificuldade, rompeu cansado e precisou de uma nova lateralização aqui, tá? E aí, após essa lateralização com range menor, a gente teve aí o rompimento dela para cima, dando continuidade em todo esse movimento aqui que estava acontecendo, tá? Dando continuidade em todo esse movimento que estava acontecendo. Deixa eu mudar de cor aqui para vocês verem. Dando continuidade aqui no movimento, tá? E aqui novamente lateralizou, fez uma lateralização aqui um pouquinho menor. Lateralizou um pouquinho menor. Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver. Olha lá. Lateralizou aqui com uma lateralização um pouquinho menor. Rompeu para cima, já dando continuidade aqui de novo nessa nossa pernada, nessa nossa primeira pernada. Então aqui você teria vários gatilhos de entrada. Você teria 3 gatilhos de entrada aí num período de tempo aqui nessa ação. Onde seria o primeiro? Seria aqui na continuidade dessa tendência. Tá? Aqui no rompimento dessa lateralização para dar continuidade nessa primeira pernada aqui para cima. Também aqui você poderia ou aumentar a mão ou continuar na sua operação após o rompimento aqui também dessa nossa outra lateralização que formou aqui, tá? Então após o rompimento dela aqui também seria um bom gatilho para vocês entrarem, utilizando aí seu stop loss aqui abaixo desse fundo aqui da nossa lateralização, desse suporte, tá? Com o alvo de replicar a primeira pernada daqui de trás lá para cima, como aconteceu, tá? Aqui também novamente seria um novo ponto de entrada aí para vocês, que aqui lateralizou o preço e após o rompimento aqui dessa lateralização, que aqui seria o seu gatilho de entrada, você consegue perceber que aqui teve a nossa pernada e o preço aí já está replicando o tamanho dessa nossa pernada aqui para cima, tá bom? Olha, é o mesmo tamanho, tá vendo? Praticamente já. E o seu stop ficaria onde dessa operação? Aqui, tá? Aqui, com sua entrada aqui, seu stop ficaria aqui. E o seu alvo na replicação desse primeiro movimento, como eu já falei, tá bom? Vamos lá para mais exemplos. Pausa aí. Beleza. Agora olha aqui, lateralização de novo. Nossa primeira lateralização, que após o rompimento, deu continuidade nessa nossa primeira pernada aqui de alta. Deu continuidade aí dessa pernada para cima. Também aqui lateralizou o nosso preço novamente. E quando rompeu, lateralização com range pequeno. Quando rompeu, vocês podem ver aí fortes impulsões de preço quando rompe. Olha o tamanho desse candle. Olha o tamanho desse candle quando rompe aí uma lateralização. Então, gente, aqui já é a parte do triângulo, que eu vou falar na próxima aula. E só para falar para vocês, a lateralização, ela é sim uma figura simples, mas não deixa de ser eficiente. É uma figura bastante eficiente que vocês podem operar aí com bastante clareza do movimento, tá bom? E em conjunto com o volume, vocês vão aprender mais pra frente, ainda fica melhor. Então aqui, como eu falei para vocês, nesse módulo eu vou abordar para vocês sobre figuras gráficas, sobre tudo que vocês precisam saber para operar as figuras gráficas aí no gráfico, tá? E aí, a tarefinha de casa que eu deixo para vocês é vocês procurarem lateralizações no gráfico, procura no intraday, procura no diário, procura nos 60 minutos, 30 minutos para treinar. Procurem todos os tempos gráficos, por quê? Porque você precisa treinar o seu olho, você precisa treinar a sua visualização, ter tempo de tela, ter um tempo de tela, pra você consiga aí cada vez mais estar melhorando isso aí, tá bom? Então, essa é a tarefa que eu deixo para vocês. Vocês vão procurar lateralizações e vocês vão mandar print lá no grupo de networking para eu ver como vocês estão fazendo aí as tarefas de casa, tá? Vocês têm que mandar print lá de todas as lateralizações que vocês acharem e pedir a opinião do outro pessoal para ver o que eles acharam também da análise de que vocês fizeram, tá? Então essa aí foi a nossa primeira aula e na próxima aula a gente já vai falar e partir para o triângulo e para as próximas figuras gráficas que são excelentes como o retângulo, tá bom? Então foi isso aí, galera. Tchau e até a próxima aula.